Olá, pessoal! Esse é o Afrotinto Vinocast, um videocast que vai explorar o universo do vinho através das lentes da Afrodiaspora. Eu sou Carol Souza, sommelier, e sou anfitriã nessa jornada onde tradição, cultura e sabor se encontram. Quer uma dica? Pegue suas taças e vem com a gente. Para vocês que estão chegando agora, eu sou Carol, sommelier daqui de Salvador. Tive um bar de vinhos incrível nessa cidade e trabalho principalmente levando o vinho nesse sentido da inclusão social. E hoje a gente vai estar falando de vinho e poder. E eu não pude deixar de convidar essa pessoa que eu vou falar agora, porque assim que eu conheci ela, que conheci também na Terroir, assim que eu conheci, eu entendi a questão de business que ela tinha. Então, assim, eu não podia deixar de trazer ela para esse contexto aqui do vinho. Tinha que ser ela, Dani Guedes, administradora, executiva de vendas e de exportação por muitos anos. Então, assim, ela tem uma vivência grande, tanto no mundo corporativo, quanto em ambientes sociais, sendo uma mulher preta. E é isso que eu quero falar com você, Dani. A gente quer ter esse bate-papo para entender como para você foi entrar nesse mundo corporativo, acessar outros lugares e essa percepção que você teve sobre consumo, né? E aí, nesse caso, consumo do vinho, né? Quando você entrou nesses espaços, que você percebeu de social, de diferença. Queria que você me falasse um pouco sobre isso. Primeiro, eu posso falar que eu estou muito feliz de estar aqui com você nesse bate-papo. Demais. É um projeto lindo, acho que tem um potencial gigantesco, mas vai olhar, né? Comercial. E acredito demais, né, em você, no potencial do Afrotinto. E o que você fez, o que você criou e o movimento que você trouxe me pegou. Ah, obrigada. E me pegou e não larguei mais. Mas é isso. Verdade. Que bom. Gosto assim. Bom, são 20 anos de mundo corporativo, praticamente, né? Entrei muito jovem, vim de uma família onde meus pais sempre trabalharam também em corporativo, mesmo sendo em banco. E por ser mulher, a gente tem que se reafirmar o tempo todo, né? E por ser mulher, nordestina, preta, mais ainda. Então era um processo onde eu tive que entender sobre poder e dever, né? Às vezes eu pensava, será que eu posso fazer isso ou eu devo fazer isso, né? Mas, e um ambiente extremamente masculino também. Então, a partir do momento que eu entrei nesse ambiente, eu tive que me masculinizar um pouco. Já vivi isso. Exatamente, você sabe muito bem. Então, o que o vinho trouxe para mim de experiência, né? Na realidade, eu nunca tive cultura de vinho, né, nessas minhas décadas de vida. A nossa cultura de vinho era muito caseira, como eu te falei, né? A gente já teve essas risadas e aprendi que aquele vinho de minha mãe não era tão ruim assim. Pois é. O vinho entrava na minha... Não fala o nome do vinho. Não posso falar. Aquele vinho que a minha mãe gosta, tá? Sim. E ela sabe qual é. O vinho, ele nunca esteve presente na nossa vida como algo corriqueiro, porque sempre foi um símbolo de status. A gente nunca veio de classe alta, né? O meu pai veio do interior. O interior, onde tem o costume de quê? Você tem um bar, um bilhar, cachaça e cerveja. Exato. Então, é algo muito distante, né? Era muito distante. E eu lembro que a minha avó fazia questão de ter um vinho tinto, pelo menos na Páscoa e no Natal. E a minha mãe também tinha isso, mas era ali. Você não tinha o hábito em casa. Então, quando eu entrei para esse mercado, e principalmente quando eu entrei no setor de alimentos e bebidas, aí que bugou minha mente, né? Porque eu vim de uma cultura
que acreditava que o vinho é algo elitista, né? Na realidade, a gente vê religião, a gente estuda história, né? Então, o vinho, ele faz parte de cerimônias importantes, né? Então, não é para você. E principalmente para brancos, né? A visão de que a gente realmente está longe desse espaço. Exatamente. Então, quando eu comecei na minha vida profissional, comecei como estagiária, né? Primeiro no escritório, depois eu fui para o mundo realmente comercial de vendas. Não sei se eu falo demais, eu conheço muita gente. É verdade. Eu percebi que eu teria que acessar coisas, lugares, espaços onde eu não imaginava estar. E eu não sabia como me comportar. Então, E é isso que eu quero que você fale pra gente. pois é. Então, o vinho, ele entrou primeiro como uma obrigação para me inserir nesse lugar. Meio que se aceita, Sim. sem entender. Porque eu acho que ele já distancia, né? Aí a gente vê questão de marketing também, né? O vinho, ele distancia até pela própria propaganda que ele é feito, né? Taninos, vinícolas, corpo, né? Notas, né? Então, isso afasta. Meu pai jamais seria capaz de explorar esse ambiente. A minha mãe jamais seria capaz de explorar isso, né? Então, isso realmente veio como uma forma de aprendizado. A gente teve que aprender. E eu tive que aprender, observando os brancos poderosos, né? Nos lugares que você Nos estava. lugares onde eu estava. Você falou uma coisa interessante de marketing e realmente é perceptível o quanto é feito marketing há séculos, né? Sobre o vinho, antes mesmo de existir o marketing, já havia esse marketing, mas a gente pode perceber claramente, por exemplo, em momentos onde a Netflix lança uma série chamada Magnatas e tá lá um homem Segurando assim. uma taça de vinho. A capa do episódio é um homem bebendo vinho. Exatamente. Então, assim, tudo é isso, né? Você viu, a gente viu essa cena aí durante toda a vida. E a gente vendo gente branca, incrível, com taça de vinho na mão. Tinha preto? Não tinha. Programas de viagem. Quando você liga no programa de viagem, o que é que você vê quando falam de vinho? Campos Verdes, vinícolas, Europa. Então, eu acho que isso acabou distanciando para mim, falando de mim, da minha realidade, que vejo classe média, que tive acesso a muitas coisas, porém, certas coisas eu tive que acessar Só nesse momento depois que eu você precisei. entra como executiva, acessando esses restaurantes, esses lugares Masculino, e exatamente. ambientes. E você falou tudo, né? O magnata, né? Então você sempre se vê. Eu nunca me vi como magnata. E a partir do momento que você começa a negociar e conversar com essas pessoas, Sim. você acha que é só para eles, né? Então eu lembro quando eu visitava, aí foi minha fase de cervejaria até, nessa primeira etapa da vida, no comercial, eu pude aprender muito com a minha primeira gestora, que realmente foi a pessoa que me ensinou no comercial. Então eu tive muitas mulheres que eu admiro realmente. Sim, né? No nosso caminho. No meu caminho. Então, foram essas mulheres que me mostraram que é possível chegar onde eu cheguei, né? Então, poder acessar isso com elas foi importante. Mas aí veio realmente o momento que eu trabalhei com cervejaria. E aí você começa a entender que o vinho não é para você de verdade. E é isso. Eu inclusive, quero que... era uma pergunta que eu ia te fazer, assim... Por que a gente realmente foi... Por que Salvador, né? Vamos falar de Salvador. Salvador está aqui sem cultura de vinho e a cultura é de cerveja. Você trabalhou numa cervejaria e viu isso, né? É como você está falando aí, você viu isso claramente. Claramente. Primeiro que quando você... Vamos voltar um pouquinho lá da nossa geração ali de juventude, na adolescência. Como eram as propagandas de cerveja? Ambiente social, farra, festa, amigos, praia, mulheres bonitas, homens bonitos, carnaval. Sim. Então, a cerveja, ela sempre foi sinônimo de união. E popularidade. Então, independente de um grande festival de música ou o barzinho da esquina, você ia ter uma marca de cerveja. É verdade. Então, o investimento que a cervejaria faz em publicidade, hoje em branding, em marketing, é gigantesco. Então, quando você acessa esse espaço, você vê que a população é adepta à cerveja. Acho que foi a fase que eu menos bebi vinho. Por escolha ou por esse separatismo aí? Contexto social, com certeza. Contexto social, né? Contexto social. E racial.
E racial. O que eu falei lá atrás? Do Racial interior. e social, sei lá. Do acho que interior. O que você quer que você tinha antigamente no interior, assim? Quando você passava aquelas cidades que tinham 5 quebra-molas. Uma cidade era bem-vindo, volte sempre. 5 quebra-molas. E você tinha o quê? Um bilhar. Um barzinho, um bilhar. Verdade. E o pessoal bebendo cerveja e tomando cachaça. Então, isso já vem de tempos. E aí vem de novo com a cerveja, que ela. Eu continuo apreciando muito cerveja. Aprendi Eu bastante. também, eu não sei. E aprendi bastante cerveja. Cerveja Tudo também tem seu harmoniza e momento. tal. Exato. E aí nesse ambiente, eu percebi que eles queriam colocar a cerveja, que eu trabalhava com cervejas premium, no lugar do vinho. Sim. Porque a gente harmonizava uma cerveja. A gente segmentava determinada cerveja. O rótulo daquela cerveja comunicava com determinado público. Tal restaurante não pode ter cerveja C, vai ter A. Vai ter. Mas aquele restaurante já cabe a B. Então ele substituiu Sim. diretamente. E aí você vem com um investimento gigantesco, não só em imagem, como eu falei no branding, mas justamente em estar em lugares aceitos. Então, uma cerveja ela vai estar no botequinho da esquina, até num grande festival. Exato. Então, a cerveja não separa. E, infelizmente, eu como consumidora hoje de vinho, apreciadora, e aprendi muito na Terroir, porque a minha professora está aqui, gente. Né? O vinho não tem isso. O vinho não tem larga escala, o vinho não tem esse nível de investimento. Como é que você vai abranger esse tamanho de população, de novo, o recorte social ali, de A, B, C, D e E, Sim. se você não consegue ter essa produção larga? E aí vem outra história que eu fiquei pensando muito, quando eu viajei, a gente conversou das viagens, né? Gente, não. Ponto. Antes de você começar a falar. Antes de você começar a falar. Um dia a gente estava conversando, né? Lá na Terroir, Claro. que é um bar, né? Aquele bar maravilhoso, delicioso, que a gente Necessário. se sente seguro e à vontade, né? Mas é isso. Você falou, você estava contando, né? De que você foi para um país que ela vai falar, né? Tô aqui só aqui, ó. Contextualizando. Um país em África e que, com tudo isso que você viveu aqui, né, com toda esse olhar que você viu de desigualdade nos espaços, tanto em espaços de poder, né, como, por exemplo, quem são os donos de restaurante aqui em Salvador? Quem são os sommeliers? Os sommeliers. Quem são os consumidores, né? E aí, você me falou que você ficou assim meio que chocada quando chegou lá e se deparou com outra realidade. Verdade. Então é isso mesmo. Você já ia falar, mas eu queria falar isso porque eu acho muito importante que você fale, que você nesse sentido, nesse aspecto assim. Eu tive a oportunidade de ir a Cabo Verde, né? Meu sonho. Eu quero voltar. Várias vezes. Amor, por favor. Quero ir pra... Vamos para Cabo Verde de novo. Vai para Cabo Verde, leve ela para Cabo Verde. De Eu novo. quero ir para Cabo Verde, já assisti um show de Mário Andrade lá. Ai, perfeito. Maravilhosa. E foi muito despretensiosa a nossa viagem, né? A gente estava entre Egito e Cabo Verde e, de repente, vamos para Cabo Verde. Tinha Cabo Verde Airlines aqui na época, pré-pandemia, uma loucura. E chegando em Cabo Verde, primeiro dia, uma viagem extensa, longa, descansar e tal. Fomos jantar. Cara, eu fiquei num resort, né? Um lugar mais luxuoso até, porque eu estava falando, eu fico 3 dias sem fazer nada. Eu quero beber, comer e descansar. E foi incrível ver gente preta acessando esses espaços, sendo respeitado, bem tratado e consumindo como a gente vê nos restaurantes aqui. Meu marido é um homem branco. Como você vê os brancos consumindo. Exatamente. Mesma tranquilidade. Gente, mesma paz. E como a gente diz aqui na Bahia, mandando descer. Mandando descer. Eu lembro que eu estava sentada com meu marido numa mesa. E tinha um casal que eles pareciam ser bem influentes, porque as pessoas vinham cumprimentá-los e tudo no hotel. E eles consumindo uma garrafa de vinho. A gente estava no drinkzinho para começar a noite. Outro vinho. E pediu frutos do mar. E aquilo ali foi lindo. Depois a gente foi para a capital, né? Para pegar o ferryboat, né? Para poder ir para outra ilha, que Cabo Verde são ilhas, né? São pequenas ilhas. Esse episódio foi em Sal.
que é o lugar mais turístico, na realidade, onde Sim. você vai ver muito europeu e tudo mais. Mas ainda assim a população preta ela é muito grande, né? Porém a influência holandesa e portuguesa ainda continua muito forte. Mas você não vê muitas dessas pessoas, normalmente eles só investem. E a gente foi para a capital e foi lá, não bem a capital, né? Capital é praia e a gente foi para outra cidade. E lá que a gente vê que a situação socioeconômica é um pouco melhor. E você vê restaurantes movimentadíssimos, né? A gente foi num italiano, bem perto de onde a gente estava hospedado. E as mesas lotadas, né? O restaurante cheio de gente preta consumindo. E aquilo, pra mim, a primeira coisa que eu falei para meu marido foi: eu quero trazer minha filha aqui. Ai, que lindo. Eu preciso trazer minha filha aqui um dia, porque Ela você se precisa- exato, É. você se pertence. E você não vê uma diferenciação, nem um olhar diferente, nem aquela coisa de oferecer algo achando que você não vai conseguir pagar. É sutil isso, né? Mas a gente sente. Ah, claro, a gente percebe. A gente percebe, né? Na experiência que eu estava ontem, que eu comentei com você, a gente percebe, Sim. né? Alguns olhares, algumas coisas diferentes. Mas foi uma experiência riquíssima, porque é casa, é lar, é impressionante como a gente se conecta mesmo. E olha que a gente ia ainda para o Senegal, né? Porque é perto, mas a gente foi bem na véspera da pandemia. O mundo estava em casa, a gente na praia. Eita. Pois é. Que bom, né? Porque depois a realidade foi Mudou. dura. A gente, vamos para Dakar, vamos para onde? E isso acabou fazendo com que a gente tivesse realmente, Fábio, como um homem branco, né, descendente de portugueses e tal, ele conseguiu perceber isso, né? A diferença. Tipo, ele era minoria naquele espaço que aqui seria majoritariamente branco, né? Embranquecido. O pardo que não sei. Embranquecido. É embranquecido, né? Porque então eu acredito que para quem puder ter essa experiência, faça. Que eu tinha uma experiência anterior a essa, que eu fui para Mendoza também, né? Aí, nossa colega falou que eu saí com o dente roxo, isso foi muito legal. Mas vem cá, antes de entrar em Mendoza, você conseguiu ver lá tanto, você visitou alguma vinícola lá? Cabo Verde não tem essa Cabo Verde não tradição. tem, né? Não, Cabo Verde, como elas são ilhas, e Cabo verdade, Verde não tem verdade. água potável. Verdade. Cabo Verde, toda a água de Cabo Verde ela é dessalinizada. Ela vem do mar. Então, não tem a cultura. Por incrível que pareça, onde a gente foi na ilha de Santo Antão, é a única ilha que consegue ter plantio. Eles fazem como os incas e maias, que faziam o plantio em escada. Sim. Eu tenho algumas fotos justamente isso. Então, eles conseguem fazer um dos melhores cafés, por sinal, lá na região, porque Santo Antão ele é um pouco mais alto e todas as ilhas são provenientes de erupções vulcânicas, né? Sim, Tanto que sim. tem Fogo, que a gente não conseguiu ir, que é justamente uma ilha mais vulcânica de lá. Então, ela não tem a produção. Cabo Verde, necessariamente, ela vive de sal. Uhum. Né? Então, ela não tem essa tradição, não é como a África do Sul, Sim. né? Que você tem uma tradição vinícola mais forte. Mas Sim. existe o consumo justamente de vinhos de várias regiões, tanto de África quanto da Europa. Então lá você conseguiu ver tanto donos, pessoas proprietárias, assim, né? Empresários. Todo mundo era preto. Tava todo mundo no seu lugar. No seu lugar. Todo mundo Entrava no restaurante mais chique e tava ali, vivendo a vida real delas. E eu falava ao meu marido. E a gente aqui tentando achar um para poder se sentir à vontade. Que era Terroir. Gente, para quem não sabe, a Terroir fechou já. A gente tem falado muito aqui da Terroir e vai entrar em vários capítulos aí do nosso Afrotinto. Mas eu tive que fechar a Terroir também, né? Justamente por estar numa cidade onde não tem cultura de vinho, um projeto muito inovador. Enfim, né? Como mulher preta, enfrentei várias dificuldades e tivemos que fechar. Mas a Terroir tá aqui, ó, vivíssima na memória Tem muito espaço ainda. Meu Deus. Era o único lugar, eu acho. Aliás, você que pode falar, né? Senão vai ficar parecendo. Né? Mas assim, que eu via realmente as pessoas se sentirem representadas, se sentirem já entra um monte de gente preta sentada tomando vinho. Era até estranho. Era até estranho para as outras pessoas não pretas. Se incomodavam às vezes, né? Já rolou alguns incômodos por um lugar tão empretecido, né? Até a interpretação, às vezes, que você falou, né, amiga? Da Noite Preta, por exemplo. As pessoas interpretavam de outra forma. É verdade. E a sua ideia nunca foi separar. A sua ideia sempre foi unir. Unir.
E era isso que era visível dentro da Terroir, né? Quando eu levei meus amigos, que são, além de ser pretos, mas que têm justamente outra orientação sexual e tudo Sim, mais, era era diversidade de diversidade. gênero, raça. Eu via casais entrando de short com chinelo. Então a Terroir era muito isso, né? Então a Terroir, além de ser segura, eu sempre falei isso pra você e falo pra todas as pessoas. A Terroir foi o primeiro lugar onde a mulher sozinha se sente segura. É, De sentar e pedir um vinho. verdade. Por quê? Salvador, você não consegue fazer isso. Primeiro pela dificuldade. Quando você entra normalmente num restaurante em Salvador, primeiro você não vê sommelier mulher. Sim. Não sei se realmente Muito menos. você era uma das Pô, poucas eu únicas. tenho três. Dentro de restaurantes, eu nunca vi. Você não vê isso e você não vê essa cultura de incentivar a bebida, né? Sim. O vinho, né? Normalmente, o que a casa... Aí vem de novo marketing, investimento e dinheiro. Lá vou eu, né? No olhar corporativo e capitalista da coisa. Mas é isso mesmo. Que o vinho também não investe nisso. Quando você chega a algum restaurante mais requintado, refinado de Salvador, o que é que te oferecem às vezes? Um drink novo. É. Porque o destilado tem uma campanha de marketing ali naquele restaurante e essa indústria de destilado, ela tá ali fomentando aquilo. Mas vocês sabem que o vinho, ele não quer fazer o marketing. O vinho, ele quer isso. Que continue separado, que continue, que não seja olhado como algo. Eles não querem mudar isso. Eles querem que o vinho seja visto como uma bebida que é para classes tais e tais, Aí e o quem problema. acessa é tais e tais pessoas. Não quer popularizar o vinho, né? Como a minha mente louca quis fazer e me dei mal. Mas assim, popularizar o vinho é algo muito difícil. E assim, eles realmente querem manter o vinho, Nesse né? A lugar. indústria do vinho quer manter o vinho nesse lugar, né? Quando você falou mesmo, por exemplo, que não tem propaganda e tal, grande, né? A gente pode vir de um casal preto aí que é super, super, super. São os maiores do mundo, né? Jay-Z e Sim. Beyoncé. Aham. Eles têm vinícola, eles fazem eventos de divulgação pequenos para os mais e mais e mais conhecidos. Não é para todo mundo. Mas aí você veio transgredir, né? Veio eu, a louca, tentar transgredir. Mas eu acho também muito cultural do Brasil, porque quando eu fui, a primeira experiência que eu tive física mais próxima foi em 2009, quando a gente foi para o Uruguai. O pessoal andava com ou a cerveja debaixo do braço ou uma garrafa de vinho debaixo do braço também. Sim. Então era muito comum. Eu lembro que eu tomei um excelente vinho, que depois eu repeti taná lá na casa, no Terroir, porque eu falei, gente, tomei taná, minha cabeça fez buff, porque eu tomava aquele da minha mãe no supermercado, que você sabe. Então eu acho que não é o marketing de propaganda em si, Sim. mas eu acho de querer aproximar de todas as classes e raças e gêneros. Por quê? Porque não se sentem representados. Eu vejo por mim, né? Eu lembro que eu tinha um gerente que ele não pensa, nossa, eu amo ele, por sinal, se ele souber, é você que eu tô falando, de verdade. E ele adorava em Salvador, ele ficava hospedado num hotel no centro da cidade. E ele é uma pessoa que me educou sobre vinho. E realmente foi um dos homens que eu aprendi a beber vinho. Porque justamente para estar pertencente nesses lugares. Às vezes eu ia almoçar com um VP de uma empresa. Eu precisava conduzir aquilo ali também, não só deixar ele na mão dele, porque eu chegava em São Paulo e falava o quê? Eu sou preta, mulher nordestina, tive que vir para cá para fazer o que vocês não queriam fazer. Então, já tive essa dificuldade. E quando eu convidava um vice-presidente de uma empresa para almoçar comigo e com ele, eu também precisava me impor ali. Eu estava conduzindo a negociação. E o Saito me ensinou bastante sobre vinho. Me mostrou. De você chegar lá com um presidente desse e falar, não, esse vinho aqui. O sommelier, o garçom, vim e pedir para eu provar. Então, assim, quando isso chegou quando eu consegui isso aí, eu me senti no nível, né? Falei, agora sim, eu posso conduzir isso aqui. Porque, por ser mulher, como mulher preta, nordestina, que eu também levo muito isso em consideração, a gente não tem um certo respaldo quando a gente vai para esses ambientes. E se a gente não tomar esse lugar, ocupar esse lugar, eles vão fazer da gente o que quiser. Né? E quando eu fiquei nessa empresa por 12 anos, eu falei, eu quero ser conhecida e respeitada.
E era só isso que eu queria realmente, eu consegui. E hoje, nos espaços onde eu estou, né? Como eu falei que eu estava convidada, né? A gente tem que acessar Sim. esses espaços. A mesma reciprocidade, né? Poxa, você está aqui, quanto tempo? Eu perdi seu contato. Porque você sabe ocupar esse lugar, né? Uhum. Então, eu acho que nós mulheres nordestinas, pretas, mães solos, a gente tem que ter esse papel. E a gente chega e se depara na Terroir com você, que flutuando por lá, porque você não passa, não anda, você passeia, né, pelas mesas, conversando com todo mundo e tirando esse ranço do vinho ser algo elitista, né? E quando você fala que você só pergunta se quer tinto, branco ou rosé e acerta, é verdade. Porque quando eu lembro que uma das primeiras experiências que eu tive com vinho, não, porque a gente tem um tanino, não sei o que mais lá, e não. Eu quero vinho. Eu quero um vinho. Eu só quero um vinho, né? Me ajude a escolher um vinho. E isso já exclui, isso já afasta, isso já deixa essa experiência, que é uma experiência de união, Sim. O vinho é para unir as pessoas. para unir as pessoas. Pois é. E aí vem a cerveja e faz isso, ocupa o espaço de unir, de carnaval, de farra, de festa. E isso aqui une as pessoas, né? A gente ri, a gente conta história, a gente conta experiências. E uma coisa que eu aprendi também nas aulas que você dá, nas experimentações, é que o vinho é memória. E realmente, quando eu tomei um taná, eu lembrei lá do Uruguai, Sim. né? Quando eu tomava um tinto, que não é minha predileção, não é minha preferência, eu lembrava da vinícola, que eu fiquei hospedada vendo as uvas chegando, aquele cheirinho bom de macerando uva. Então, e quando eu tomava um rosé, um branco, eu automaticamente me lembrava de Cabo, que a gente ficava na beira Sim. da piscina, olhando aquele mar infinito, 11 da manhã, meio-dia, 2 horas, tomando um vinho. Exatamente. E sendo servido, independente de ser por branco ou por preto, mas um lugar ocupado por gente preta. E era uma experiência incrível, disruptiva mesmo. Sim. E, infelizmente, veio a pandemia, mas o objetivo era a gente viajar para outros países da África. Fugindo um pouquinho de África do Sul, né? Que todo mundo vai, tem as rotas de vinícola e tal. Mas entrar um Eu digo pouquinho que em outros vá, viu? lugares. Vá. É porque a gente gosta de explorar. Eu Já sei, eu sabe. sei. Eu também sou assim, mas vinho Tá na lista. sul-africano. Mas Cabo Verde a gente tem que voltar. Tem que voltar. Eu vou com vocês. Isso lá. Pois é, amiga, você trouxe aí essa experiência, né, de como mulher se estar nesses espaços, ocupar esses espaços. Muita gente olha torto, olha enviesado pra gente. Eu também já passei por isso, assim, algumas vezes. E eu me lembro que algumas vezes no meu trabalho as pessoas tentavam me elogiar, algumas, né? Existem vários tipos de preconceito, né? Aí quando a gente atravessa a etapa e entra nesse mundo que não foi pensado em pessoas pretas, né? E aí uma pessoa chegou para mim e falou assim, eu falei do vinho, ele estava questionando muito, né, sobre aquele vinho, e eu falando, e ele pediu para eu escolher outro, e depois ele já deixou eu escolher outro vinho, não me surpreenda. Ó, me surpreenda. Ó. Aí tá, levei o vinho para ele, aí ele me perguntou do vinho, eu falei, ele fez assim, você é daqui? Eu falei, sou. Ah, mas você já morou fora, estudou fora, né? Eu falei, não, nunca fui, nunca saí daqui. Amiga, eu já tinha viajado, já tinha vivido tantas experiências fora, mas ali, na semiótica daquela pergunta, daquela afirmação e pergunta, estava como uma mulher preta pode saber de vinho, como essa mulher está falando comigo. Ela não pode ser daqui, ou ela teve que morar fora muito tempo para aprender esse arcabouço aí, porque eu tô sabatinando ela e ela tá respondendo. E aquilo me deixou assim. Eu fiquei conversando com o homem, mas assim, sabe?
prestando realmente atenção naquilo que estava acontecendo. Não foi algo que eu não senti, Incomodada, sabe? né? Incomodou por dentro, né? É. E assim, é isso, né? A gente entra nesses espaços, mas existe uma forma de trazer o racismo e a exclusão, nem que seja daquela forma mais sutil possível. Que não é sutil, nada Não é sutil. Pra eles é sutil, né? Pra Ou não fez nada. a eles é um Ou elogio. não perguntou. É verdade. É um elogio, tá elogiando a gente. E você é uma exceção. Uma exceção. É, você é uma exceção. É. Então, assim, poxa, E devia ser regra, né? devia ser regra. E ao mesmo tempo também eu vivi outras situações bizarras, que era, tipo, alguém chegar lá e falar assim, pra mim, eu queria falar com o dono. Aí eu falei, pode falar comigo. Não, eu queria falar com o dono. Aí eu falei, não é, primeiro que não é dono, é dona. Aí ele, ai, você? Eu falei, sou eu. Aí falou o mínimo possível e foi embora. Já teve gente que apontava para uma funcionária minha, eu quero falar com ela, gerente. E para eu chamar a gerente, porque a mulher branca que Isso é estava no mais salão comum, né? era. Ai, E você que trabalhou em restaurante, desse ato, eu saí do mundo corporativo em 2023, né? Para cuidar um pouquinho da saúde mental, Sim. da física e familiar. Sim. E nesse ato, eu não me desvinculei um pouco dessa área de relações públicas, de relacionamento, de comercial, e voltei para a área de restaurantes, né? Uhum. Por conta de amigos e tudo mais. E aconteceu um caso com uma das pessoas que eu assessorei, e não só um caso, aconteceram vários casos com ela, e que ela conta realmente com muita dor, porque, claro que com um sorriso que ela tem gigantesco, mas eu lembro que ela falou uma vez para mim que uma cliente queria falar com a dona, e ela se apresentou à mesa. Você é a dona? Sou sim, meu nome é tal, 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 eu sou a dona. Desse casarão, esse restaurante, você é a dona? Sou. Quanta audácia! Muita audácia sua botar seu restaurante neste casarão, neste lugar. Gente. E eu aprecio ela demais, eu admiro ela demais, porque ela Eu também, porque eu sei quem é. ela sabe quem é. E ela nunca esquece desse fato. Além de outros que já aconteceram, eu quero falar com a Não dona. pra esquecer, Ó, não, gente. você que é da cozinha, sabe? E essa frase do que audácia Não, isso. foi o que pegou. Precisou nem de semiótica. E eu Aí. falei assim, amiga, você não. Meu E aí? E aí eu falei, eu sou audaciosa mesmo. Isso aqui é meu. E você, eu que trabalhei nesse mercado muitos anos, de restaurante, por conta de alimentos e bebidas, né? Tem um ponto que vocês também são muito questionadas, por serem mulheres e mulheres pretas, uma capital que é maior, preta, fora de África, que você não tem. Sempre acha que vai ter um homem atrás de você bancando o seu empreendimento. Sim, claro. E quando descobrem que não tem alguma coisa estranha aí. Tem estranho e ainda aumenta a necessidade do apagamento das nossas histórias, Isso. da nossa A jornada. jornada. Tanto ela na gastronomia, eu também no vinho. A gente percebe, nós mulheres pretas, você na sua profissão como executiva, quantas vezes não foi negado a você ou jogado na sua cara de alguma forma que não era para ser, né? Que como assim você está sentada nessa mesa, você está nessa sala? Exatamente. Quando eu conquistei esse cliente, que eu falei que eu sentava na mesa do VP, né? Que, coincidentemente, eles pediam para estar toda semana em São Paulo em reunião presencial. Isso foi em 2018, antes da pandemia. E eu lembro desse março de 2018, onde eu estive toda semana em São Paulo, porque o gerente de compras e o diretor queriam que eu estivesse presencialmente. E um colega, na terceira semana, eu tive que sair de Fortaleza, porque meu gerente falou, olha, você tem que vir para cá, porque fulano quer falar com você. Ele só vai me receber se você estiver junto. Você aqui de novo? Não entendo. Toda semana você vem aqui resolver isso. E foi aí que eu respondi. Que eu falei, pois é.
eu sou mulher, preta e nordestina e vim fazer o que vocês não fizeram. E fui lá para minha reunião apenas para atender esse cliente, por sinal tá lá, fechei o contrato, 16 anos fora da empresa, e ele fechou com a gente, e o que era considerado um caso perdido. Sim. Mas isso me pegou também, Claro. né? Tipo, o que você tá fazendo aqui? Por que você vem para cá? Por que ele exige que, né, a empresa pague para você sair de Salvador e estar aqui? Exato. Eu falei, por que você está aqui na rua do lado e não consegue fazer o que eu fiz? Então, eu acho que a gente tem que se provar o tempo todo para não invalidar a nossa jornada. Eu fui considerada em 2015, num ano super difícil, a terceira melhor executiva de vendas dessa empresa da América Latina. Eu ganhei minha plaquinha lá, né? Então, assim, você olha e fala... E quando eu saí dessa empresa, um dos meus gerentes me falou que eu fiz história. Por quê? A gente aqui está acostumado a ficar no secundário, né? Sempre Ah, tá em Salvador. Uhum. Se não vier para São Paulo, não vai fazer história. Não vai ser vista. Não vai ser vista. Se não vier para São Paulo... E eu fui várias vezes assediada na empresa, né? Positivamente para isso. Sim. Você não quer vir para São Paulo? Você tem certeza que você quer ficar em Salvador? Não, porque... Você vai crescer muito mais aqui. Deus me livre. Então, assim, preferi ficar aqui, optei ficar aqui, fiz a história aqui, completei a jornada aqui, tirei essa pausa e aí me deparei com pessoas incríveis, né? Com histórias também incríveis, onde eu pude, com a minha jornada, né? Minha história de venda e de relacionamento, ajudar essas pessoas também, né? Quando eu entrei na Terroir, foi meu intuito também de ajudar uma pessoa, né? Inclusive, como eu falei no início, né, a gente se conheceu na Terroir, nesse cenário dela, com esse coração enorme, que eu não sei onde cabe tantas horas para dar conta de tanta gente, da família e de tanta gente que ela quer ajudar, né? Com todo esse seu arcabouço, com todas essas pessoas que você conhece, que você conheceu. Você nasceu realmente para conectar as pessoas, né? Você já ouviu isso? Não chore, mas é verdade. Nasceu para conectar as pessoas, para colocar as pessoas nos lugares certos, com as pessoas certas, para criarem oportunidades, né? Você ajuda a gente a criar oportunidades. E eu me lembro exatamente do dia que você chegou lá para ajudar também uma dermatologista maravilhosa de Salvador, que para anunciar que ela estava abrindo uma clínica enorme no Rio Vermelho. Pois é. Mas era preta, então você estava querendo colocar ali, né, ela também nesses lugares, né, com vinho, né, expandindo mais e mais e mais a clientela dela. E isso, assim, enfim, é uma coisa que eu admiro demais em você, demais, porque além de tudo que você sabe, você ainda usa isso para ajudar a gente, né? Eu com no meu negócio e em tantos outros. E, enfim, a gente viveu tantos momentos incríveis em tão pouco tempo, construir história linda. Inclusive, seu vinho preferido está nessa mesa, porque eu trouxe ele pensando em você, porque ela é louca por vinho laranja, viu, gente? Apaixonada por vinho laranja. Aprendi na Terroir, né? Conheci na Terroir. Vocês conhecem, gente, o que é vinho laranja? Não? Quem não conhece, Quem conhece. sabe aí, num próximo episódio, eu não toque nesse assunto para explicar melhor. Mas esse vinho laranja também é contribuído aqui, esse apoio lindo do projeto Tão Longe, Tão Perto, de vinhos naturais, orgânicos, sustentáveis, incríveis, maravilhosos. Essa é uma vinificação ancestral, né? Eu vou falar um pouquinho assim. O vinho laranja, que é paixão agora em Salvador, porque, né, eu realmente prego a palavra do vinho laranja. Ele é um vinho branco vinificado como vinho tinto, né? Não sei se vocês podem ver ou já viram, depois eu mostro direito, mas assim, a cor dele é bem alaranjada, tá vendo? Bem, totalmente diferente de um vinho branco tradicional, né? Que é límpido, claro, transparente, tudo. Por quê? Porque ele é um método de vinificação ancestral, antigo.
Antes da industrialização, todo vinho branco era um vinho laranja. Então é isso, né? A gente só está redescobrindo Que era nossa. o que era nosso. O que era nosso, né? O que já existia. E só na Terroir a gente vê essa abordagem, Carol. Não é? Não É uma tinha. coisa linda. Mas a Terroir continua aí, né? Eu sou a única vendedora aqui de vinho laranja de Salvador. A Terroir vai alçar voos inimagináveis. Diferentes. A Terroir ela é muito grande para ficar naquele espaço. Certo. E eu acho que é esse momento de mudança é para justamente você, como sommelier, como mulher preta, como uma mulher que é inserida em vários ambientes e tem uma história bacana de vida, trazer essa história para outros lugares. Ali a Fonte do Boa é muito pequena para você. Então, se eu puder ser elo, que seja esse elo para alçar vários voos, entendeu? Então, eu acho que você sabe que que a história que você tem para contar, o que você tem para contribuir para o acesso do vinho e do prazer de beber vinho, que você fala assim, né? Prazer, tem vários prazeres. Eu nem sei se a gente conversou sobre isso também. Sim. Que às vezes a gente quer ter prazer, as pessoas levam muito para um lado só. E o prazer, às vezes, está aqui, é aquela tacinha no final da semana estressada. Com amigas, com amigos, então num ambiente seguro. Então eu acho que o que você tem para fazer ainda é gigante. Isso aqui, eu falei, você é um grande bate-papo. Então, é mais uma forma de você expandir e essa Terroir itinerante aí ganhar o mundo e fazer bastante coisa. E agora o Afrotinto, né, gente? Meu Deus, O Afrotinto agora é o projeto do coração. Do coração, aqui. Cara. Porque é a continuação, né? É a continuação de tudo que eu acredito. De tudo que eu acredito, de tudo que eu realizei. Esse divisor de águas mesmo, que foi em Salvador. E o Afrotinto, ele vem como essa caminhada, essa continuação, né, dessa jornada em que eu acredito completamente que os pretos bebem vinho, que a gente precisa estar em todos os espaços, bebendo, se divertindo. Levando pra praia, gente. Levando pra praia. E assim, não só o vinho, mas a gente possível, é preciso, é necessário que nós, pessoas pretas, estejamos em todos os lugares. E estejamos juntas. Aquilombando, bebendo, se divertindo, celebrando. E ocupando todos os espaços. Você é potência demais. Você é potência demais. Obrigada, minha amiga. Obrigada, meu amor. Vamos brindar agora aqui a essa... prosperidade e abundância. Axé. Maravilhoso, né? Meu Deus. Eu sou suspeita. E amiga, para encerrar, a gente sempre tem essa perguntinha no final. Me conta se você tem alguma história, algo assim inesquecível que você viveu com o vinho. Bom, eu ia falar de Mendoza. A gente acabou não falando de Mendoza. Vou falar de Mendoza agora. Entra, Mendoza. Quando eu conheci meu atual marido, né, na época namorado, ele já tinha me convidado para 300 viagens. E uma das viagens era para Mendoza. E a gente estava no início do relacionamento. E vamos para Mendoza. Onde é Mendoza? Não sei onde é Mendoza. Vamos aprender onde é Mendoza. Vamos lá. Na realidade, eu queria ir para a Patagônia, mas aí é outra história. E bolei, eu falei, cara, eu quero que seja uma viagem massa, inesquecível, a primeira viagem de a gente juntos, né, e tal. Vamos fazer um negócio diferente. E eu sempre gostei, realmente, de organizar viagens, né? Tudo para mim tem que ser uma grande experiência, né? E eu tenho dentro de mim que eu preciso descansar e depois aproveitar e explorar o lugar. E a gente ficou hospedado dentro de uma vinícola, de um vinho não muito comercial, tá? Porque aquele comercial eu não gostei da experiência. Mas uma vinícola muito boa de vinhos, assim, de uma categoria incrível. Era uma casa no meio da fazenda. A gente viu os caminhões à noite chegando com as uvas, né? Foi lindo. E a casa era toda nossa, porque a gente chegou num dia que a casa estava vazia, só tinham dois quartos. Ficamos no melhor quarto.
E a parte mais legal foi quando a nossa hostess foi apresentando a casa, né? Olha, aqui vocês vão ter o café da manhã, aqui vocês têm não sei o quê, aqui vocês não sei o quê. E essa geladeira, Hum, com vinho de cima a baixo. mentira. Fábio, você não esquece disso que eu sei também. De cima a baixo, Cheia, pra vocês, qualquer um. qualquer um da marca deles, da vinícola. E eu fingindo costume, né? Porque Claro, eu sou claro. fina. Claro que você é fino. Não, obrigada. Salão de jogos, não sei o que, a suíte. Como vocês estão sozinhos na casa, vou ficar no melhor suíte. Tem um Ah. jardim de inverno, tem, né, escrivaninha, cama. Esse quarto Banheira. com banheira. Olha. Então tá bom, vou deixar vocês à vontade, aproveitem a Tomar casa. banho de vinho? Não sei. Não sei. Não, amiga, mas quando eu olhei aquela geladeirinha, esperei ela ir embora, lógico, né, pra depois vibrar. E aí eu fui, né, sutilmente, abri a geladeira, peguei minha garrafinha de vinho, botei debaixo do braço, uma tacinha, Ai, enchi a banheira ai. e eu falei, eu vou ter agora meu momento de diva. Amiga, tomei um banho de espuma, abraçada numa garrafa de vinho branco. Oh, meu Deus. Que maravilha. É um sonho Eu assim, né? esqueci. É aquela foto, né? É aquela a cena de filme. Cena de filme. Cena de filme. Pronto, se eu vou ser a linda mulher, eu vou ser a linda mulher agora. Agora. Pronto. Velhinha, tá. Você é a linda mulher agora, tá? A banheira, assim. Ai, foi maravilhoso. Meu Deus. E a gente ficou 3 dias lá dentro, a gente acompanhou todo o processo. E no dia seguinte, a gente também, fingindo costume, tinha um café da manhã de princesa e príncipe pra gente. Foi realmente uma experiência muito rica, assim. Que eu acho que agora no Brasil a gente tem algumas, Sim, principalmente sim. aqui perto, acredito que a gente tem uma Sim, bem sim. próxima. Mas viver aquela experiência ali dentro, pra mim, foi incrível. E finalzinho de noite, a gente ficava ali vendo, no friozinho, via Delícia. os caminhões chegando. Mas, amiga, Delícia. aquela Não, geladeira mas viver foi a incrível. experiência na banheira é Com uma realmente cena, garrafa de vinho tinto. é cena de filme. Amiga, você Arrasou. arrasou, você entregou tudo Chata. aí nessa... Tem que ser chata, né? Chata. A gente chegou lá. A gente chegou lá. Não é não. A gente pra não merece. aproveitar. A gente tem merece. que aproveitar. Celebrar, aproveitar tudo. E aproveitar isso aí. É isso, gente, é sobre aproveitar. A gente tem que aproveitar a vida. Que a gente merece celebrar. A gente chegou lá. É isso Vamos aí. ocupar e vamos aproveitar e vamos fazer de costume, porque a gente merece tudo isso. Até não fingir costume. Até ser real. Até ser costume. Até ser costume, exatamente. E é isso, tintinzinho, né, amiga? Tintim. Maravilhoso, né? Meu Deus. Eu sou suspeita. Gente, num próximo, eu vou falar o nome do vinho para vocês comprarem, quem sabe, né? Para vocês beberem junto com a gente. Mas agora eu quero agradecer nossos apoiadores e patrocinadores. Novamente aqui o projeto Tão Longe, Tão Perto, trazendo esse vinho laranja maravilhoso da vinícola Faquin. Também a Flávia, figurinista, que tá aqui me arrumando, me embelezando. Cabelo e maquiagem de Gilcena. E apoio financeiro da Paulo do Estado Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, da Lei Paulo do Estado, Ministério da Cultura e Governo Federal. Quero agradecer também a minha equipe, Ravena, na direção, identidade visual de Amanda Guimarães e áudio e trilha original de Israel Lima. Gente, sem vocês não teria acontecido. Para vocês encontrarem mais do meu trabalho, vocês podem me seguir na Terroir Itinerante, também na minha página Carol Sou _sommelier, que vai estar também aí, vai aparecer em algum momento. E a Afrotinto, o Afrotinto Vinocast, que é esse podcast incrível aqui que a gente criou também em todas as plataformas digitais, YouTube, Instagram, Afrotinto Vinocast. Não esqueça, porque vocês não vão esquecer. Até logo, até logo, até logo. Até a próxima. Tchim, tchim. Com mais vinho. Obrigada, amiga, por ser Vamos, viu? presente.